Nós vamos ler o capítulo 1. Vou precisar do apoio do Data Show ali, da projeção, porque minha Bíblia está com a rasura. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Amém? Pai, nós oramos ao Senhor pela palavra lida neste momento. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude a ministrar a palavra do Senhor ao coração do teu povo, ao coração da igreja. Nos abençoe, ó Pai, como profeta, como ministros, a nossa boca, a nossa mente, que esteja tudo ao seu controle, ó Pai, para que a igreja seja edificada em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, a epístola de Tiago, ela é considerada uma das cartas universais. Nós temos cartas endereçadas a algumas igrejas. Quando você começa a leitura do Novo Testamento, você vai encontrar ali a epístola aos Romanos, a epístola aos Coríntios, a epístola aos Gálatas, e assim sucessivamente. Nós temos aí em torno, se não me falha a memória, de 14 epístolas endereçadas a grupos específicos, a igrejas específicas, e temos 7 epístolas que são chamadas de epístolas universais. Pastor, quais são essas epístolas? As epístolas universais são a epístola de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, e a epístola de Judas. A epístola de Tiago, ela provavelmente é o primeiro livro escrito do Novo Testamento, tá? Segundo os historiadores, talvez seja o primeiro livro escrito, e foi escrita por volta do ano 49 depois de Cristo. E como nós lemos no versículo de 1 e 2, nós vimos que o autor da carta é Tiago, porque ele assina dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e endereça essa epístola às 12 tribos de Israel. Nós devemos pensar que nessa época já não existia de forma organizada as 12 tribos de Israel, porque com a diáspora, a primeira diáspora, a segunda diáspora do povo de Israel, essas tribos já não existiam mais. Então, provavelmente só existia a tribo de Judá, Benjamim e Manassés, que foram mais preservadas mesmo depois do Império Babilônico. As outras se perderam, se misturaram, se confundiram. Mas Tiago, quando ele diz as 12 tribos, ele está endereçando essa epístola a todos os cristãos dispersos pelo mundo afora, todos que serviam ao Senhor Jesus Cristo. Ele está endereçando, ele está mandando, ele está enviando essa epístola, e ele escreve essa epístola na cidade de Jerusalém, com o propósito de consolar os judeus cristãos que estavam passando por severas provações, corrigir algumas desordens que estavam acontecendo entre os cristãos e combater a tendência de separar a fé das obras.
E talvez esse seja um dos pontos mais emblemáticos da Epístola de Tiago, onde alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, até chegam a questionar a canonicidade da carta de Tiago, porque entendem que Tiago estaria em conflito, em contradição com o que Paulo ensina, especialmente quando Paulo escreve aos Efésios, que ele diz que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela fé. No entanto, nós entendemos que Tiago não está eliminando a salvação pela fé. Tiago só está dizendo que quem tem fé pratica boas obras. Só é possível praticar as boas obras pela fé, e só é possível mostrar a fé pelas boas obras, porque a fé, ela não é um sentimento, a fé, ela não é apenas algo abstrato no nosso coração, mas ela se materializa. O próprio Jesus vai dizer que quem tiver fé, como grão de mostarda, pode dizer ao monte, transporta para o outro lado. Ou seja, a demonstração da fé vai envolver a operação de algo. E é por isso que Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu vou te mostrar a fé pelas obras. É por isso que eu chamei, queridos, esse estudo de fé e milagres, porque nós precisamos entrar para dentro da palavra para vivermos a palavra. Nós temos que crer na palavra, nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de ação. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus que tem compromisso com a sua palavra, e nós não devemos, querido, ficarmos presos à letra. Nós devemos deixar que a letra dinamize a nossa vida espiritual. E o desejo do meu coração é que a sua vida seja uma vida dinâmica. O desejo do meu coração é que a sua espiritualidade não seja apenas a espiritualidade do reteté ou das línguas estranhas da igreja, mas do viver extraordinário dentro e fora da igreja. Que você experimente os milagres de Deus na sua vida, que você experimente os milagres de Deus na sua casa, que você transborde milagres para a tua vizinhança, na tua rua, no lugar onde que você está, que você entenda que você é um projeto de Deus para abençoar o mundo, para influenciar o mundo, e não para ser influenciado pelo mundo. Quando nós alcançamos esse nível de fé, nós começamos a praticar, a fazer, e as coisas, queridos, o meio será influenciado por nós e não nós influenciados pelo meio. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão com aquela frase, com aquela coisa: é assim mesmo, a igreja está fria, os tempos mudaram, não acontece milagre como antigamente, não, as coisas não são como outrora. Na verdade, querido, Deus é o mesmo, a palavra é o mesmo, a nossa capacidade de crer que oscila. Por isso que Tiago diz: se você vai se reportar a Deus, se você vai falar com Deus, se você vai se apresentar diante de Deus, faça isso com fé. Até aquilo que a gente pede precisa ser pedido com fé, não duvidando. Ele diz: em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Aí você pensa na onda do mar, que parece uma coisa muito impetuosa, muito forte, mas se quebra tão facilmente. Não é assim? Vem aquela onda e você até fica com medo dela, mas de repente ela já desapareceu. A onda do mar significa inconstância. A onda do mar significa a fragilidade do movimento, a fragilidade da força. Ela é muito forte assim, mas se quebra facilmente. Mas o cristão é chamado, queridos, para ser constante. Aleluia. Ser constante. Aí eu diria, diferente da onda do mar, você tem a cachoeira, que está lá descendo continuamente, e a força daquela água move os moinhos, a força daquela água move as turbinas que geram energia, a força daquela água, querido, impulsiona tudo que passa por ali, e ela é
constante. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a tua mão, deixa eu ser profeta de Deus na tua vida. Deus quer fazer de você uma cachoeira constante para abençoar vidas, uma fonte de vida, uma fonte do poder de Deus. Aleluias, glória a Deus. É isso que nós precisamos viver, é assim que nós precisamos crer. O livro de Tiago é um livro prático. Tiago não aceita teoria. Tiago diz: olha, não podemos viver um cristianismo teórico. Olha, não podemos viver um cristianismo do passado. Olha, não podemos viver um cristianismo sem obras, sem atos, sem evidência. Nós precisamos viver a manifestação do poder de Deus no nosso tempo. E Tiago chama a atenção dos crentes para que vivam a vida cristã, aleluia, à luz de Cristo. E aí nós vamos ter aqui, ele vai primeiro tratar da tentação, e vai dizer: a tentação não é um problema, a tentação é um instrumento de aperfeiçoamento da sua fé. Depois ele vai dizer: as obras são evidência da fé verdadeira. Depois ele vai falar sobre o problema das palavras, da língua, e o poder das palavras, o poder da língua, orientando que nós devemos ter cuidado com as palavras, cuidado com aquilo que a gente fala. E não devemos ter uma língua maligna, mas devemos ter uma língua benigna. A língua maligna é uma evidência de que a fé cristã não está operando de forma adequada na nossa vida. Mas a língua benigna, ela é uma evidência de que a fé verdadeira está agindo em nós. Quem tem fé não amaldiçoa, quem tem fé não fala mal, quem tem fé abençoa, quem tem fé profetiza, quem tem fé, aleluia, não maldiz, mas bendiz a Deus e ao seu irmão. Em quarto lugar, Tiago vai falar sobre a verdadeira e a falsa sabedoria. Em quinto lugar, ele fala sobre a paciência, sobre a opressão, com a paciência da fé. E por último ele fala sobre o poder da oração. Então nós observamos que essa epístola de 5 capítulos, ela trata de uma vida cristã que é prática, e nós precisamos entender isso. E eu quero começar hoje, nesses poucos minutos que me restam, tratando dos versículos do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18. Já falamos sobre Tiago. Esse Tiago, irmãos, nós tínhamos pelo menos 6 Tiagos no Novo Testamento. Nós temos o Tiago, o menor, né? Menor fala de estatura, ele era menor que os outros, então foram classificando ali, é o pequenininho. E aí tinha outro Tiago, que era o irmão de Judas, que é esse Judas que escreve uma epístola, que não é o Judas Iscariotes, que é o traidor de Jesus. Temos o Tiago, apóstolo, que era filho de Alfeu, foi o primeiro Tiago chamado. Temos o Tiago, o pai de Judas, que é também esse outro Judas. E temos Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. E temos Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago, irmão de Jesus, ele é o autor dessa epístola. Ele não foi apóstolo de Jesus, ele não serviu a Jesus. Os irmãos de Jesus, depois que Maria teve Jesus concebido pelo Espírito Santo, ele teve outros irmãos e irmãs. Você vai observar isso, que está escrito lá nos evangelhos. Ele teve irmãos e irmãs. Alguém pergunta assim, quando Jesus está fazendo um milagre: não é esse o filho de José? Não está entre nós sua mãe, seu pai, seus irmãos e suas irmãs? Então, esse Tiago, ele era irmão de Jesus. Agora, ele converte depois da ressurreição de Jesus, e ele então vai ser o pastor da igreja de Jerusalém. Ele vai administrar, ele vai pastorear a igreja de Jerusalém, e ele então é o autor dessa epístola inspirada pelo Espírito Santo, que vem nos chamar para uma vida dinâmica na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Eu quero chamar a sua atenção para essa primeira lição que nós temos de Tiago,
que é de entender a tentação como instrumento de aperfeiçoamento da fé. O versículo 3 de Tiago 1 vai dizer assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A provação, a tentação, e a tentação ela tem dois significados da Bíblia. A tentação ela pode simbolizar a tentação, que é aquele tipo de tentação para o pecado, que é aquele tipo de tentação, queridos, para fazer coisa errada, que no nosso contato com o mundo, pela nossa matéria, nós sofremos isso, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eu vou explicar isso mais à frente. Mas nós temos a provação que vem sobre a nossa vida, as lutas que vêm sobre a nossa vida, e essas lutas podem ser compreendidas como enfermidade, como a perseguição por nós sermos crentes, provação como Jó sofreu, que o diabo pediu para tentar Jó, para provar Jó, para ver se Jó caía, para ver se Jó pecava. E Tiago, num primeiro momento, ele está falando, querido, desse tipo de tentação que vem sobre nós como prova da nossa fé, como instrumento para nos estabelecer em Cristo. Olhem para mim, a nossa estrutura espiritual, ela é forjada mediante as provações. Crente que não passa a provação não cria estrutura espiritual. O crente só cria estrutura espiritual na provação. É como um tijolo, como nós somos barros, né? E Jeremias vai falar sobre isso, que o oleiro está fazendo o barro, e o barro quebra, o vaso que ele faz quebra na sua mão, ele torna a fazer de novo. Mas uma das etapas do barro, e talvez a etapa final, é quando ele é levado ao fogo. E ali no fogo, querido, ele é retirada toda a umidade, ele é queimado, e no ser queimado ele cria estrutura. Ao ser queimado ele endurece, ao ser queimado ele já não pode ser mais amassado, esfarinhado e quebrado facilmente. E é depois do fogo, escute isso em nome de Jesus, é depois do fogo que o vaso presta. Antes de passar pelo fogo, nenhum vaso pode ser usado, pode prestar. Nós precisamos entender isso, queridos, porque nós estamos vivendo um tempo de um evangelho que é pregado ao contrário da Bíblia, um evangelho fácil, onde as pessoas dizem: se você não tiver dinheiro, você não tem Deus. Se você estiver passando luta, você não tem Deus. Se você estiver passando provação, você não está bem. Mas o texto diz aqui que quando nós somos provados, nós temos a nossa fé aperfeiçoada, porque a fé é a virtude do Espírito Santo que nos faz suportar a provação. Quem tem fé não se arrega na luta, quem tem fé não se arrega na provação, quem tem fé não volta atrás da provação, quem tem fé não larga o seu cargo, não larga a sua função, não larga o seu ministério, porque ficou desempregado, porque alguém olhou para ele com a cara feia, porque alguém falou uma palavra que ele não gostou, não se agradou. Quem tem fé, querido, não volta atrás por causa de tentação alguma, mas ele rompe. A ideia que Tiago traz para nós é de que você tem que passar pela provação e não a provação conduzir você continuamente. E como é que eu passo pela provação? Com a robustez da minha fé. Quando você entra na provação, a fé aumenta. Aleluia. A fé aumenta. E à medida que a fé aumenta, a provação diminui. É fácil. À medida que o vaso vai sendo aquecido, ele vai se robustecendo
e as possibilidades de ele se desfazer diminuem. E quando ele sai lá fora, ele está um vaso pronto para ser usado para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí o versículo 4 diz assim: tenha porém a paciência, a sua obra perfeita. Tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aleluia. Paciência é a ciência da paz. A ciência é a ciência da paz. É outra virtude do Espírito, que é produzida na provação. Às vezes eu vejo alguém clamando, principalmente as mulheres, gostam muito de falar isso: Senhor, me dá paciência. Ai, Jesus, não tenho paciência. Eu falo: Jesus, tem misericórdia da tua filha, porque a tribulação produz a paciência. Então toda vez que você ora a Deus pedindo paciência, espere tribulação, porque a tribulação produz a paciência. E enquanto você não aprender a esperar, enquanto você não for verdadeiramente paciente, essa ansiedade te consumindo, essa correria te consumindo, esse negócio de querer as coisas para ontem te consumindo, você vai ter muitas tribulações. Nós estamos se preparando para ir para o céu. Aí a palavra do Senhor diz que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus não está submetido ao nosso tempo, Ele é Senhor do tempo. Nós estamos limitados no tempo, consumimos o tempo, queremos correr com o tempo, correr o tempo, colocar as coisas dentro do nosso tempo e fazemos uma bagunça. E às vezes perdemos essa virtude que é a paciência. A falta de paciência é o instrumento das coisas imperfeitas. A pressa, como alguém já diz, é inimiga da perfeição. E Tiago está falando isso aqui. Ele está dizendo assim: tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que seja perfeita e completa. O que ele está dizendo? A obra não tem que ser só completa, ela tem que ser perfeita. E aí cai por terra, irmãos, aquele negócio da gente querer ser crente de qualquer maneira, querer fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Importante é fazer, importante é que eu fiz, importante não. Tem que fazer e tem que ser perfeito. Tem que fazer e tem que fazer com excelência. Tem que servir com excelência. Tem que ser perfeito. Deus não é Deus da imperfeição, Deus é Deus da perfeição. O escritor sagrado, ele diz que a vida do cristão, ela é uma vida de progressão, como a luz da aurora, onde ele vai clareando até ser dia perfeito. Então nós estamos caminhando para a perfeição e não para a imperfeição. Nós precisamos conservar em nós a fé, o amor, para que nós sejamos perfeitos diante de Deus. Paulo disse assim, quando escreve aos Filipenses: não julgo que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu estou prosseguindo para esse alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu estou buscando ser perfeito, e a semente da perfeição já está em nós, que é o Espírito Santo que opera a fé em nós, a palavra de Deus liberada sobre a nossa vida, aleluia, para que venhamos a nos aperfeiçoar a cada dia. E aí o versículo 5 vai nos trazer uma recomendação importante, quando ele diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Olha, meu irmão, nós não fomos chamados apenas para sermos inteligentes, nós somos chamados para ser sábios. Pastor, qual a diferença de ser inteligente e ser sábio? Inteligência até os animais têm, os animais irracionais. O cachorro conhece o seu dono. O cachorro fica feliz quando você coloca a ração dele, a água dele. Inteligência bruta. Ele consegue perceber
quem é uma ameaça e quem é que realmente dá carinho para ele, e ele se deita para quem dá carinho e ataca quem lhe ataca, quem lhe amedronta. Então até os animais têm inteligência, mas eles não têm sabedoria, porque a sabedoria é a inteligência sabiamente aplicada. A inteligência é como uma energia bruta. Você vai numa subestação ou numa hidrelétrica, lá você vai ter lá alguns gigawatts de energia, talvez, ali dentro de uma bobina, de um gerador, digamos assim. Lá dentro do gerador está gerando energia e você tem gigawatts ali de energia. Mas para que serve aquela energia no gerador? Bruta, para nada. Mas depois que ela passa por um processo de transformação, e há uma combinação de tensão, de corrente, e aí ela, no transformador, ela é encaminhada ali para alguns condutores. Esses condutores que são fios elétricos. Ela chega aqui e acende uma lâmpada. Ela chega aqui e liga um data show. Ela chega ali e faz funcionar uma guitarra, faz funcionar um teclado. Tudo é energia elétrica. Ela passa por um processo de transformação tecnológica. Assim somos nós, queridos. Se tivermos a inteligência em nós, mas não tivermos sabedoria, muitas das vezes, ao invés de usar a sua capacidade para o bem, você vai usar para o mal. Por exemplo, o inteligente, para solucionar um problema, para alcançar alguma coisa, ele usa a força. Mas, muitas das vezes, o sábio, ele usa, meu querido, a mente e consegue conquistar. Consegue agir de uma forma que ele não vai se desgastar ou desgastar outro para resolver determinadas situações. E aí Tiago nos dá um conselho: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus a todos dá liberalmente. Ele está falando não é da sua formação profissional, não está falando da faculdade que você fez, não está falando do curso de teologia que você fez, mas ele está falando de uma virtude divina, celestial, de algo que somente Deus pode nos dar e pode nos conceder, que é essa sabedoria para viver a vida cristã e viver vitoriosamente. Aleluia. Só que aí no versículo 6 vai falar: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Veja que coisa triste. Se você pede, mas não crê, aí você é como a onda do mar, tocada pelo vento. Para onde o vento está tocando, eu estou indo. A pessoa sábia não anda pelo vento. A pessoa sábia, ela não ouve várias vozes. Ela procura distinguir a voz do Senhor. A pessoa sábia não anda pelo que os outros dizem, ela anda pela palavra do Senhor. Tiago está dizendo: quem tem falta de sabedoria, peça ao mestre da teologia, peça ao doutor fulano de tal, vai fazer um curso com ciclano, vai fazer um curso com Beltrano. Não, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Aleluia. Existe um segredo na vida cristã, queridos, que é a sabedoria. Essa sabedoria, meus queridos irmãos, que só os crentes têm. Às vezes o doutor precisa se calar diante de um irmãozinho que entra no consultório, que não tem um ensino fundamental, mas tem a sabedoria de Deus. Aleluia.
Às vezes, querido, o grandão, o juiz, precisa se calar diante de um pequeno irmão que não teve a oportunidade de frequentar a escola, mas que recebeu o Espírito Santo de Deus e pediu a Deus sabedoria, e a sabedoria está na boca desse homem, dessa mulher. Existe uma sabedoria que é buscada do céu, e Tiago está revelando isso. Deus quer nos fazer mais sábios nesse tempo, não sábios arrogantes pelo conhecimento da terra, mas sábios humildes, aleluia, pelo conhecimento do céu. E aí, só para frisar isso, uma das maiores virtudes, ou seja, uma das maiores características de que alguém é sábio é que ele é humilde. Não existe exaltado, soberbo, sábio, não existe sábio, arrogante e exaltado. A principal característica da sabedoria ou do sábio é a humildade. Quem é sábio é humilde. Conhecimento não traz sabedoria. O que traz sabedoria é a graça de Deus na nossa vida. Glória a Deus, aleluias. Eu quero ir um pouquinho para frente para a gente poder concluir essa primeira parte, os versículos 7, 8, 9, 10. Ele vai tratar, meus irmãos, de como pedir essa sabedoria para Deus. Ele vai falar que você não pode duvidar, você não pode vacilar. O homem de coração vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Então, aquele que não tem fé verdadeira, aquele que não acredita no que está fazendo, não acredita naquilo que projetou, ele vacila e fica para lá e para cá, derruba, ou constrói hoje, derruba amanhã. E aí ele está dizendo: Deus não aceita esse homem vacilante, Deus não trata com esse homem vacilante, Deus não responde a esse homem vacilante. Você tem que ser firme no seu propósito. Quando você orar a Deus, creia que Deus vai te responder, creia que Deus vai fazer, creia que Deus vai realizar, aleluia, glória a Deus. Você não pode vacilar na sua fé. E eu quero te ensinar uma coisa hoje aqui: nunca diga, será que Deus vai fazer? Deus não aceita esse tipo de conjugação verbal. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai realizar? Quando você orar, ora com fé, meu irmão, creia. Deus não trata com o homem vacilante, Deus não trata com a mulher vacilante. Glória a Deus. Depois nós temos aqui, Tiago vai falar sobre a fragilidade humana. Ele diz: o rico mas glorie, versículo 9, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Ou seja, aquele que está sendo provado, aquele que está passando por luta, você também vai ser exaltado, aleluia. Aí ele diz assim, no versículo 10, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Amados, Tiago está nos ensinando que a gente precisa ter sabedoria e inteligência, para que a gente não caia na soberba de achar que a gente é eterno, que a gente é insubstituível. Eu oro a Deus todo dia, para que nos dê a graça de conceber a nossa fragilidade. Quanta gente que andou durante o dia, que passeou durante o dia, que comprou, que vendeu, que fez negócio, que voltou para casa, deitou e não acordou no outro dia. Nós precisamos entender isso. A obra é de Deus, as coisas são de Deus, a vida é de Deus, o céu é de Deus, a terra é de Deus, e nós somos passageiros. Ele está dizendo aqui: o irmão glorie na sua tribulação, porque vai ser exaltado, mas o rico soberbo, ele passará como a erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também
o rico em seu caminho. Bem-aventurado o homem que sujeita a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A provação nos aperfeiçoa, e se nós passarmos por ela, nós vamos receber a coroa da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Agora tem um versículo, amados, e eu encerro aqui, que diz assim, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 13: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Versículo 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Eu estava falando com vocês das tentações da vida cristã, a perseguição, a doença, a provação, a luta, que nós não escolhemos. Mas agora Tiago está falando de um tipo de tentação que cada um de nós escolhe. E aqui que nós temos que ter cuidado, porque hoje, irmãos, está havendo algo muito terrível. A pessoa cai em adultério, aí vem confessar para o pastor: ah, pastor, o diabo me derrubou, pastor. Ah, pastor, eu não suportei a tentação, infelizmente o inimigo preparou um laço para mim. Que inimigo, irmão? Foi tu mesmo. Essa tentação, ela é interna, ela é da sua carne, é aquela tentação da qual Paulo fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Há uma morte dentro de nós, há uma concupiscência, há uma tentação dentro de nós, os desejos, não é assim? Nas coisas simples, vou citar uma coisa simples, né? Você está com seu nível de proteína, né? Está aí com gota, com a proteína muito alta, e vai ao médico, o médico fala: tem que diminuir a proteína, tem que diminuir a carne vermelha, não é assim? Está com excesso de proteína aí, está dando uns probleminhas na sua junta, tá? A coisa está meio complicada, seu colesterol está alto, diminui carne vermelha, diminui carne gordurosa, mas aí você sente o cheiro, né, do bife da vizinha lá só fritando, e você diz: esse médico não sabe de nada não, eu vou comprar ali um ancho, né, um alcatra, um contrafilé com a gordurinha e vou, né? Aí depois você vai para o médico, vai falar: a coisa está feia, se você não se cuidar, você vai morrer. Aí um vem para a igreja: ei, pastor, ora por mim, infelizmente o diabo está atacando a minha vida com enfermidade, eu não sei o que. Irmãos, o diabo nem bife ele come, ele nem sabe o que é colesterol. É culpa sua, que não fechou a boca, que não cuidou da sua saúde. O teu desejo está te causando mal. O camarada vai para a internet, aí o algoritmo joga para ele lá, né, uma nudez, uma pornografia, aí ele para e olha: nossa, bacana, aí acessa uma vez, aí o diabo já percebe a intenção do coração dele, porque a única coisa que o diabo faz é jogar uma isca para aquilo que ele já percebeu que você gosta. Aquilo que você demonstra que é o seu desejo, que é a sua vontade, o diabo pode fomentar. Mas a nossa tentação nesse aspecto, ela não é externa, ela é interna. Muita gente briga, por quê? Porque tem muita ira dentro dele. Às vezes nós formamos coisas dentro de nós somos pessoas iradas, nós, antes de pensar, a gente já está agindo, aí pensa depois.
formamos conceitos e preconceitos a respeito das pessoas, coisas que há dentro de nós. E Tiago está dizendo que esse desejo, essa concupiscência, que é sinônimo de desejo, quando é concebido, conceber é gerar, conceber, queridos, é dar fomento a essa semente do mal que está aqui dentro. Aí quando essa semente do mal, ela é concebida, ela é gerada, ela vai dar à luz ao pecado. E o pecado consumado gera a morte. Desejo não é pecado, mas é a semente do pecado. Quando essa semente é cultivada, aí o pecado é consumado. E quando o pecado é consumado, ele gera a morte. A sabedoria do alto, a principal função dela não é me colocar em evidência. A sabedoria do alto, ela não é demonstrada pela minha capacidade de pregar, pela minha capacidade de escrever, pela minha capacidade de enriquecer, pela minha capacidade de gerir, pela minha capacidade, querido, de administrar as coisas deste mundo, mas em especial pela minha capacidade de dominar a minha vida e ser um crente verdadeiro, vivendo a vida de santidade aqui, aleluia. Fique em pé comigo nesta noite. É por isso que o apóstolo vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 1 João 2,15. Porque, queridos, o que há, as coisas do mundo, elas trazem consigo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Presta atenção o que ele está dizendo: não ameis, ou seja, não guarde essa concupiscência dentro de você, porque o mundo vai te apresentar um cardápio, seus olhos vão ver esse cardápio, e ao ver esse cardápio, você vai se alimentar dele, e automaticamente você estará desagradando ao Pai e quebrando a sua comunhão com Ele. Tiago está dizendo: o mal não vem de Deus. Deus não tenta, irmãos, a gente para pecar. Deus nos prova para fortalecer a nossa fé, mas com pecado, Deus não coloca na nossa frente, não. Tá? E eu vou te falar, nem o diabo, é o seu próprio desejo. O diabo só dá uma ajuda. Ele viu que você está olhando demais, ele viu que você foi lá, voltou, passou, voltou de novo, olhou, certo? Trocou, cruzou os olhares. Ele fala: opa, tem uma brecha ali, e eu vou dar um gás. A irmãzinha está vulnerável, o irmãozinho está vulnerável, eu vou dar um gás nesse negócio. E aí quanta gente cai, e depois diz: eu te amo. Não foi o diabo, foi você. É por isso que a Bíblia nos recomenda a nascer de novo, aleluia. Porque quando você nasce de novo, vem a operação do Espírito na sua vida, e aí você não anda segundo a carne, que é a fonte das concupiscências, mas você passa a andar segundo o Espírito, aleluia, e você torna vitorioso. E eu encerro com o versículo de número 17 e 18, que nos diz assim, queridos: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, o que Deus quer te dar é bom, o que Deus quer fazer de você é o melhor, o que Deus coloca diante de você, querido, é bom, o que Deus coloca diante de você é o melhor para a sua vida. E a vontade de Deus para você, aleluia, é que você seja primícias da sua criatura. Quem recebe essa palavra nessa noite? Deus quer te levar para uma vida de vitória. Deus quer te fazer, querido, aleluia, andar nas alturas. Deus quer te fazer mais do que vencedor.
Deus quer repousar sobre você o espírito de sabedoria. Deus quer dar a você uma fé robusta, uma fé forte, aleluia, para que você vença as tentações deste mundo e seja aquele crente que Deus quer que você seja, para a glória do nome dele, aleluia.